E hoje nós falamos lute pela sua família, né, contra a violência. Nós falamos contra o mundanismo, como o mundanismo tem entrado na igreja. Nós temos que ter certo cuidado. A estratégia desse sistema de Satanás, porque ele não vai se apresentar, você que está aqui pela primeira vez, ou tem vindo aqui há poucos dias. Nós pela manhã damos um discipulado, às vezes por cima da palavra, às vezes com estudo, assuntos que nós precisamos ter, né, em mente e discutirmos isso, porque pode ser que você não esteja passando por essa situação, glória a Deus, mas há famílias que chegam, estão passando por essas lutas, crianças, idosos, né, maridos, mulheres que às vezes apanham, mas também às vezes mulheres que batem. Então parece coisas assim, então assim, vou aparecer falar sobre isso, mostrar na palavra de Deus que a Bíblia fala sobre isso também. A Bíblia está preocupada em mostrar a direção da nossa salvação. Você é salvo em Cristo Jesus, glória a Deus. Amém. Você é salvo, você é lavado em Cristo Jesus. E então a Bíblia fala da salvação do cristão. Nós falamos sobre isso pela graça de Deus, a fé que nós tivemos no Senhor, o grande amor de Deus. Nós entendemos isso, vamos para os céus, amém. Mas nós não queremos ir para os céus agora. Essa é a grande verdade. Nós queremos viver um pouco mais, não é verdade? Vamos ser sinceros. Nós queremos ver nossos filhos crescendo, queremos ver as coisas. Você tem sonhos, adultos que têm sonhos, estão com 50 anos, mas têm sonhos. Se você perder o seu sonho, você morre. Você precisa ter sonhos, vontade de viver, projetos, isso é importante. Deus tem abençoado as nossas vidas e a gente tem visto como essa salvação, ela é extensa, ela é grande, ela é maravilhosa, porque ela nos traz cura, nos traz proteção. Quando você proclamou shalom para os irmãos que estão ao seu lado, você proclamou para ele, declarou a vida dele, proteção, livramento, segurança, saúde, paz, prosperidade. Amém. Isso significa shalom. Isso eu gosto dessa palavra. E hoje nós vamos, de forma sucinta, mas eu vou tentar fazer em 2 domingos, se puder acabar hoje, eu vou terminar hoje, mas não sem aquela pressa, para que nós possamos ter esse entendimento. Se você estiver passando, conhece pessoas que estão passando por essa luta, o que fazer? A Bíblia mostra isso. Então vamos passar, amém? Fica despreocupado, apesar que parece uma palestra, né, direta assim, mas isso vai lhe ajudar. Esse texto que eu pego, gosto de avisar de onde eu peguei, é de um livro do Ministério Óculos, pastor Gilson Bifano, o autor. Ele fala sobre luta contra a violência, né, em sua família. Então esse autor diz de todas as formas de violência, a pior é a violência familiar. A violência entre pessoas que se amam ou deviam se amar. Pode mudar. Então essas são as piores. O que é violência familiar? Violência doméstica ou familiar é a conduta que causa dano à integridade física ou psicológica de forma explícita ou velada, literalmente praticada dentro de casa ou no âmbito familiar, entre indivíduos unidos por parentesco civil, marido e mulher, sogra, padrasto, ou parentesco natural, pai, mãe, filho e irmãos. Então a gente começa a observar, quem não sabe, o que é essa violência doméstica, né? Integridade física, psicológica, esse dano na integridade física e psicológica, e tem algumas formas desse ataque, né? dessa conduta, dessa violência que acontece no lar. E infelizmente isso acontece com pessoas que a Bíblia quer que vivam bem, com casais. A irmã estava falando que tem acontecido coisas dentro da igreja, mas nós temos observado na nossa igreja que Satanás ele não vai se levantar contra o mundo, não. O mundo já está no sistema dele. O mundo é dele. Pastor, eu não concordo, tudo bem. Tudo é do Senhor, mas a Bíblia diz que o homem liberou uma autoridade para Satanás quando pecou. Infelizmente, tudo é do Senhor, mas o Senhor precisou vir à terra para determinar as bênçãos, porque ele fez uma promessa em Gênesis 3,15. Ele fez uma promessa, porque o homem errou, o homem desobedeceu, o homem tem na sua natureza o pecado. Ele nem precisaria de Satanás para fazer tantas drogas, mas infelizmente ainda tem o diabo para prejudicar o homem, a família,
e mexer com essas questões, e aí fica velado, fica escondido. E aí dentro da igreja, as pessoas estão sofrendo isso. Às vezes não fala com o pastor, porque a pressão está muito grande dentro de casa. Não fala com os pais, porque alguém ameaçou com palavras. E aí a pressão psicológica, né? Há toda uma situação que acontece, a gente pensa que acontece lá fora, mas a igreja tem que se preocupar com a sociedade. Nós temos que saber que nós temos as nossas vidas, cada um tem a sua maneira de viver, gosta de se vestir, como se comer, como se procede dentro da sua casa, e essas coisas, infelizmente, o irmão não vai se meter na sua vida mesmo, não. Mas tem situações que, quando nós viemos para Jesus, aceitamos Jesus, nós entramos agora não no sistema do mundo, mas agora nos princípios de Deus. Nós começamos a trabalhar nos princípios de Deus. Essa tem que ser uma diferença. Pode passar. Então está aí os tipos de violência física, psicológica e a verbal. Pode passar aqui. Vamos para a questão da Bíblia. Abra no Gênesis 4. Esse texto é muito conhecido até por quem não conhece a Bíblia. Tem pessoas que não conhecem a Bíblia, mas viu falar sobre essa situação, que é de dois irmãos, né? Gênesis 4, de 1 a 16. Nós não vamos ler todo ele, porque os irmãos da igreja conhecem, mas nós vamos ler uma parte dele, tá bom? Vamos no versículo 8, é de 1 a 16, aqueles que gostam de anotar, é de 1 a 16, para que você tenha entendido todo o texto. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Esse texto vai falar, né, do faticídio, a morte entre irmãos, homicídio entre irmãos, é um faticídio. Houve uma situação de violência familiar na história bíblica. Caim e Abel, filhos de Adão. Não só tinha esses meninos como filhos, homens agora. Nós temos que ter esse entendimento que os filhos de Adão eram muitos filhos. Então não fica você que é novinho na fé. Então só existia esses dois. Não. Já havia Adão saído do paraíso, já tinha sido tirado do local que deveria guardar. Mas não quer dizer que a sua geração tinha que ficar dentro do paraíso. Eles podiam, porque a palavra de Deus, isso é uma coisa bíblica. A Bíblia nos revela e nos mostra. O Senhor disse para que eles enchessem a... Então não tinha que ficar no paraíso não. Vamos parar com essa mentalidade. Porque às vezes nós ficamos que o povo ia crescendo, todo mundo ali no paraíso. Não. Os filhos iam crescendo e eles iam encher a terra. Podiam encher a terra. Por isso você vai entender que vai falar. Ele vai dar uma expressão que aí você não entende. Porque só tem Caim e Abel, esse povo todo está com medo. Mas antes disso, a Bíblia diz que Caim faz uma oferta a Deus e Abel faz uma oferta também. Todos os dois fizeram uma oferta ao Senhor. Mas uma das ofertas agradou o Senhor porque tinha um significado espiritual. Apontava para alguma coisa que o Senhor mostrou como era o sacrifício. Tem essa questão também. Caim, a Bíblia vai falar que Caim vai fazer a sua oferta do fruto da terra. Quem quer saber está no versículo 3. Você está aí com a Bíblia aberta? No versículo 3 já aconteceu no fim, no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então ele trouxe do quê? Ele trouxe da parte, ele era lavrador. Agora, Abel trouxe das primícias do rebanho e da gordura. Tinha um significado para o Senhor, né? Porque aponta para aquilo que o Senhor vai fazer lá na frente. Então tinha esse sentido. Não que a oferta de Caim estava rejeitada, mas o significado, tinha um significado, apontando para as coisas futuras. Agora, só que Caim começa a deixar entrar no coração dele uma certa chateação. Essa chateação tornou-se em ira, em raiva, em confusão na sua mente, e aqui ele começa a desejar algo que até então estava no seu coração, mas que começou a crescer, porque ele é um homem pecador como nós somos, e ele faz algo terrível dentro da família.
de Adão. Ele mata o seu próprio irmão. Então a Bíblia mostra aí nesse texto que há uma violência familiar nessa história bíblica. Abel foi morto pelo seu próprio irmão. Vamos ver 2 Samuel 13, vamos lá, um pouquinho à frente. Então essa violência é uma violência física. A violência física. O que pode ser uma violência física que os irmãos acham, segundo Samuel? Empurrões, mordidas, puxões violentos, bofetadas. Olha, isso é violência física. Derrubar o outro no chão. Sexo forçado é violência física. Estrangulamentos, socos, chutes, queimaduras, pancadas, ameaças e uso de armas. Quando eu li aqui, eu estou com a lição, né? Quando eu li aqui sobre queimaduras, eu lembrei de um jovem que apareceu no Fantástico. Depois eu saio daqui da igreja sempre meia-noite, e aí eu assisto o Fantástico. E eu lembro que agora tem um jovem e ele até falou, não, já perdoei minha mãe. Mas quando criança, a mãe dele pegava um ferro e batia com ele com o ferro queimado, batia na sua boca e foi quebrando os dentes daquele garoto todinho. A violência física que ele recebeu da sua própria mãe. Ele levava soco, queimava ele com ferro, né? E aquelas pancadas foram quebrando dentro dele. E a última que ela deu quebrou aqui o maxilar, teve que operar tudo. E ele é todo operado. Mas ele disse, eu não tenho raiva nenhuma da minha mãe. Mas sabe quem fez isso? Para ele não ter raiva da mãe dele? Foi Jesus. Porque ele percebeu que aquele garoto tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Mas essas são violências que está dentro de casa. E nós temos que começar. Pastor, por que o senhor está falando sobre esse assunto? Eu nem vou correr. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos a tendência, nós, humanos, temos a tendência na hora da raiva, a gente não pensa. Na hora da chateação, na hora da bronca, se tiver alguma coisa na mão, a gente vai jogar a caneca em cima. Vai pegar o prato e vai virar da mesa, porque não gostou. Então essas situações nós precisamos perceber que isso não está nos princípios de Deus. Mas a Bíblia relata sobre esse acontecimento. Que precisamos nos cuidar. Porque não adianta a gente chegar, botar a Bíblia debaixo do braço, cantar os hinos. Seu sangue lavou. Essa música cantou e fala do sangue de Jesus, da transformação. Mas quando chegamos nos nossos lares, quando chegamos em nosso trabalho, nós deixamos que o nosso velho homem ele cresça em nós. E se ele crescer em nós, o homem sem Deus é capaz de qualquer coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus não nos direcionar, se Deus não controlar o nosso domínio, não deixar Deus, o Espírito Santo, controlar o nosso domínio próprio, nós temos domínio próprio através desse fruto do Espírito, o homem é capaz de qualquer coisa. É por isso que a gente precisa de Jesus. Entende, igreja? É por isso que nós precisamos de Jesus. E na hora da situação, na hora da bronca, a gente não pensa. Então a gente vai, agora vamos observar a 2 Samuel. Esse texto fala sobre o quê? Os irmãos já viram aí? Fala sobre o quê? Absalão mata Não. Vamos falar sobre isso aí. Essa questão aconteceu, Amnon, ele é o filho primogênito, é o primeiro filho de Davi. E Absalão é o terceiro filho, não da mesma mulher. Porque Davi, ele reinou por 7 anos, 7 anos e meio, em Hebrom. 7 anos e meio, Davi, já rei, reinou em Hebrom e teve 6 filhos. Entre ele, Amnon, e teve depois o terceiro Absalão e vai o restante. Você pode ver na genealogia de Davi. E lá, e também vai ter uma filha chamada Tamar, que também vem, porque isso das mulheres, porque Davi, quando se torna rei em Jerusalém, ele vai ter 9 filhos das suas mulheres, fora as concubinas. Porque era costume dos reis. Tá? Esse não é o projeto de Deus, mas era o costume. Deus falou para o povo: vocês querem o rei? Eu sou o Senhor de vocês.
E se for para Samuel, ele está indo, desculpa eu dar esse intervalo aqui, mas os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Agora eu estou indo quando Deus falou para Samuel a questão quando o povo queria o rei. Ele disse: Samuel, eu não estou indo contra você não, Samuel está indo contra mim. Ele não quer que eu reine. Mas diga a eles que quando tiver um rei, eles vão pegar suas filhas para trazer para o palácio, vão pegar suas coisas e vão ter que ter percentual para poder abastecer toda essa grandiosidade dessa posição de rei. Diga a eles isso. Mas eles quiseram rei. Então Deus deu rei a ele. Não foi Davi o primeiro, foi Saul. Entende isso? Então ele se viu como rei. Aí a palavra de Deus diz que acontece um fato. Anon, ele começa a ficar com a aparência abatida. Olha aqui, presta atenção. Anon está lá com o carinha de triste, abatido, aí vem Jonadab, parente de Davi, mas o cara é meio sagaz. E viu Jonadab, viu Anon lá, triste, e falou: o que está acontecendo, cara? Tu está com essa cara batida, tu está doente? Não, cara, eu estou apaixonado pela minha irmã Tamar. E faz Jonadab, que ela sai e fala: cara, não vai dar, porque ela é virgem, ela é filha do rei, ela anda com as vestes de princesa, e não vai ter condições de você tocar nela. Mas eu vou te dar uma ideia. Tu vai fazer o seguinte: tu vai se fazer de doente. Aí fala para o teu pai, o rei, e diga para o rei que você está doente. Quando ele vier te visitar, diga para o rei Davi que você está doente e que você deseja que a sua irmã Tamar venha até você para te servir alimento que você não está conseguindo comer. E essa alimentação, aí você está feito. Ele gostou da ideia. O rei Davi chegou lá, ele está lá: o que está acontecendo? Estou muito doente. E a palavra de Deus vai sendo discorrida aí, e ela vai falando o seguinte, que o rei Davi viu aquela situação do filho e falou para Tamar: Tamar, vai lá ajudar seu irmão, vai fazer uma comidinha fresca para ele, um bolinho, alguma coisa, que ele quer ver a comida acontecendo. Foi isso que ele falou: eu quero ver a comida, estou sem apetite, então ela vai fazer a comida na minha frente, eu vou comer. Ele falou: pô, tá, então vai lá, Tamar. Tamar, com as suas vestes de princesa, de virgem e princesa, ela foi até a casa do seu irmão. E a Bíblia relata que nesse momento ela chega lá, está todo mundo no local, e ela vai para a questão, vamos falar aqui, da cozinha, e começa a preparar a massa, faz o bolo tá, ela pega o bolo, as mulheres fazem muito isso, né? Quando o bolo está pronto, ela pega, bota no prato, vira o bolo, não é isso? Ela virou, eu fico pensando na nossa forma, né? Não sei como era a forma lá no passado. Então estou aqui com a cabeça do tempo de hoje. Aquela forma redonda, né? Aquele bolinho, ela fez, soltou, ela aqui, prontinho, bolo fresco. Ele falou: não vou comer não, estou sem apetite. Ela não entendeu nada, Tamar. Só vai ficar aqui o bolinho fresquinho, é só comer, dá lá pro meu irmão. Ele falou: não, todo mundo sai, pula fora daqui. E todo mundo obedeceu. E ele falou assim: Tamar, venha me servir aqui na câmara. A irmã nem ia pensar numa questão dessa. Quando ela entra na câmara com o bolo para comer, ele larga o bolo, agarra a sua irmã, joga, tira suas vestes de princesa e violenta a sua irmã. É uma violência física. Mas vai haver uma violência psicológica também nela, e vai haver uma violência verbal. Porque depois que ele ataca a sua irmã, e aí eles começam, ele rejeita. A Bíblia diz que no mesmo sentido que tinha um amor, entrou uma rejeição na mesma hora. E ela diz: não me faça esse mal, não faça esse mal. Porque o primeiro que você gosta, se você me jogar, me chutar aqui, esse mal vai ser muito grande. Ele falou: sai, e aí mandou as pessoas que lá dentro tirar ela de casa, tipo assim, empurra essa mulher daqui. E ela pegou suas vestes de princesa, tirou suas vestes, jogou cinza sobre ela, botou a mão na cabeça, porque agora ela está descerrada. Ela perdeu a sua virgindade, a seu irmão bagunçou com a vida dela.
houve uma situação de agressão psicológica na vida da Tamar e também verbal, porque ela foi falada, vai embora, tipo assim, vai embora, tu não presta, sai daqui, e jogando ela fora. Só que a Bíblia diz que vai haver um homicídio aí, porque Absalão, que era irmão de Tamar, não gostou dessa situação, mas quando ela chegou reclamando, porque certamente a Bíblia não fala que ela estava reclamando, mas ela foi pelo caminho falando, gritando, o irmão a escutou, e ele perguntou à sua irmã, liga, por acaso você esteve na casa de Anon? Mas ele falou assim, não fale mal dele não fale nem bem nem mal, não fale nada dele não. E ficou essa situação, e aí ficou com esse pesar no coração. Irmão, eu até lembrei de uma frase que tem na cidade, né? De um homem que escrevia violência gera. Gentileza. Quem é esse aqui? Gentileza. Gentileza, né? Aí, até que eu estava estudando, eu lembrei dessa frase que a gente vê aí na cidade. Violência gera violência. Esse homem, ele, claro, a Bíblia diz que no texto seguinte vai falar que o rei se irou, mas nada fez. E aí ele toma uma decisão. E pede ao pai que ele possa levar os príncipes para um momento lá com ele. E ele consegue, ele fala, não, mas eu gostaria que Anon fosse, mas aqui, não, eu quero que o Anon vá lá. Tá, foi. Ele já tinha combinado tudo, e na hora certa, os amigos de Absalão matam Anon. E há uma violência aí que a Bíblia diz, uma violência familiar, gerada por uma questão de quê? Uma questão de uma atitude errada dentro da família. E a gente tem que observar isso, irmãos, porque nós temos irmãos, nós temos filhos. Graças a Deus, a maioria dos nossos filhos já estão adultos e já sabem se defender, não é verdade? Mas a gente tem que estar sempre observando dentro do nosso lar o que está acontecendo. Nós não podemos dar bobeira porque nossos filhos já estão maiores. A gente tem que perceber o que está acontecendo com eles, como estão os seus semblantes, como está o sorriso dos nossos filhos, das pessoas que estão dentro da nossa casa, porque quando estão sendo atingidos, o semblante muda, o sorriso não tem, o apetite some. Você tem que observar o que está acontecendo dentro do seu lar. Não estou dizendo que está acontecendo conosco, mas nós trabalhamos, falando de Jesus e a salvação, há uma boa resposta para esse mundo, e as pessoas chegam dentro da igreja com problema e nós não sabemos nem o que fazer, não temos que nos meter. Isso não é problema nosso, é sim, irmãos. Se a igreja não se preocupar, nós vamos ver uma igreja doente, porque ninguém fala, há uma solução. Há um jeito de solução, sim. Depois a gente vai vendo isso aí. Vamos ver primeiro Samuel 1. Vai falar de Ana e Penina. Como existe a agressão física, existe também a agressão emocional. Ela consiste em ameaçar, rejeitar, humilhar, denegrir, criar um clima de terrorismo, ficar indiferente diante da demanda de afetividade, isolar o outro. Isso pode ser uma violência emocional. Tem pessoas que agem com a violência emocional com gestos, sem palavras. E a pessoa chega na... Olha, irmãos, é por isso que às vezes a pessoa ouviu falar, pessoas que chegam na igreja, elas vêm cheias de problemas, cheias de luta. Já tem a vida, desculpa falar assim, na sua casa é inferno. Ela diz, é um inferno na minha casa. Vou para o trabalho, é tipo um escape. Aí ela vem para a igreja porque alguém falou que é a solução dela, de Jesus para ela. Chega na igreja, ela vê uns crentes que não demonstram que tem Jesus. Não demonstram que tem amor de Deus. Ela senta na cadeira esperando um sorriso, uma palavra amiga. E a pessoa olha para ela. Esse gesto do seu rosto, do rosto de uma pessoa, não o seu, ela agride a pessoa. Eu cheguei ali, a pessoa olhava para mim, eu me senti rejeitada. E aí o amor de Deus não entra no coração dessa pessoa, e o pior, o diabo fecha a mente dela e diz, eu não quero nem saber mais de igreja. Eu não quero saber de igreja. Não me fale de crente, hein? Esse povo de crente, eu fui numa igreja cheia de problemas, e a pessoa
pessoa nem falou comigo. Eu não sei se você já passou por isso, mas muitos já passaram. A igreja tem que ter esse assunto, irmãos. Então você só vai falar que Jesus multiplicou o pãezinho e o peixinho. Enquanto os problemas das pessoas, né, não é comida, não é bebida, é ações emocionais. Que ela já está tão agredida que espera falar que esse Jesus, porque eu lembro que dizem, eu não li esse livro, mas um pastor de confiança, que é o pai do Lucas, o pastor Kelson, hoje apóstolo lá em Macapá, ele diz que Gandhi, ao entrar na igreja dos cristãos, ele não achava o Deus dos cristãos nos crentes. Ele entrou na igreja da Índia dos cristãos, mas ele não achou o Deus dele naquelas pessoas. Lá no livro, né, sobre Gandhi. Então, irmãos, quando as pessoas chegarem aqui, ela precisa ver Cristo na nossa face, amém? Amém. Cristo em você. Por isso eu digo, dá um sorriso e diga shalom, shalom. Isso já muda tudo, né, irmão? Porque a pessoa que chegou a bater, ela recebe logo um shalom, shalom. Vai quebrando tudo. Porque essa palavra tem poder, irmão. Amém. Então a gente é proclamador, mas essa realidade. Então, Ana e Penina, né, diz aqui, Eucana. Por que esse homem estava com duas mulheres, pastor? Não é para você ter duas mulheres nem ter dois homens, não. Pastor, tem base bíblica aqui. Tem não. Havia um código e as pessoas, quando não tinham filhos, eles precisavam fazer a geração dos seus herdeiros, da sua clã. Então, era tida uma esposa para aquela mulher. E Ana era estéril. E Penina tinha filhos. Mas sabe o que Penina fez? Ela começou a usar a palavra. E tinha hora que ela não precisava nem falar. Essa fazia assim. Bastava isso. Aí eu olhava para a Ana. Carinha do papai. Essas coisas, a Bíblia fala sobre isso, não assim, claro. Mas a Bíblia vai dizer que Ana, ela começou a ficar angustiada em alma. Porque estava atingindo o emocional de Ana. Ana estava ali recebendo aquele sorrisinho debochado, sarcástico, aquela palavrinha. E quando ela ia a Jerusalém com seu esposo, ela começava a orar. Ela começava a falar com Deus. Por isso vai ter esse momento que ela se dobra diante do Senhor e ela chora amargamente. Não é porque ela não tinha filhos. Claro que era uma tristeza por não ter filhos. Mas não era isso. Era o peso da palavra de Penina. Penina morava na mesma casa com Ana. E todo dia Penina fazia deboche. Não estava com disposição nem para orar. Porque estava amargurado. Porque as palavras são sempre ruins. Esse seu cabelo está horrível, hein? Fala isso com uma mulher para ver se ela vai ficar triste. E essa tua gordurinha aí, hein? Fala isso com uma mulher, o homem não liga não, mas fala isso com uma mulher. Ela não gosta de ouvir isso. Então, palavras, elas são ofensivas. Mexe no psique, mexe no psicológico. E a Bíblia fala de violências que estão na Bíblia. E essa aqui não é física. Penina nunca bateu em Ana. Penina não esbofeteou Ana. Pá, pá. Não. Era palavra e rosto. Bastava para... Chegou um momento que Ana não estava aguentando mais. E aí ela foi falar com Deus Altíssimo. Ela tinha direção. E aqueles que não têm? Então a Bíblia vai mostrando essas causas, né? Vamos passar por Samuel 25, 1, 33. Os irmãos entenderam isso? Entenderam? 1 Samuel 25. Deixa eu ver se eu já falei isso.
Versículo 1 Samuel 25. Eu já falei, né? Ah não, Davi e Nabal. Essa história aqui, também não vou ler toda, porque nós tomaria muito tempo. Se você quiser saber melhor, a Bíblia vai falar de uma mulher muito sábia, né? Mas vai falar de um cara muito doido. Nabal. Existe um versículo aqui que está marcado, eu vou pegar ele aqui, ele é ponto de referência para... 1 Samuel 25, 3, vamos ler o 3. Nabal era o nome deste homem, Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. E no versículo 25 diz: não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Vamos entender esse texto. Davi, esse homem tinha gados, tinha bens, tinha animais, tinha sua fazenda. E Davi era como um muro para esse homem. Por um bom tempo, Davi foi como um muro, muralha de proteção. Mas chegou um momento que ele precisou comer. Os seus homens também que estavam com Davi precisavam se alimentar. Então Davi chegou e falou para um dos seus servos, aqueles que trabalhavam com ele, não servos, né, aqueles homens que estavam ao seu lado, disse: vai lá em Nabal, diz a ele para trazer um alimento para nós, um leitinho fresco, quem sabe tem um pãozinho lá, uma carne assada, mata um gado, e a gente precisa se alimentar. Fala para ele isso, esse período todo temos ajudado. Então chegou lá, Nabal disse que não ia ajudar nada, não ia dar solução para nada. E aí ele vai com essa resposta. O rei Davi não gostou muito disso não. A Bíblia diz que o rei Davi ia matar todos os homens daquele lugar. Ele ficou muito irado, por isso que ele ajudou aqui, não. Mas antes de acontecer, a Bíblia fala que Abigail tomou ciência dessa situação e já preparou tudo, correndo. Ela já preparou tudo, ó, vai na frente, vai levando. E aí ela vai dar essa segunda palavra. Diz: olha, meu senhor, não considera isso não, porque este homem é de Belial. Esse homem é maligno. E aí fala das características desse homem. E aí nós vamos falar das características de Nabal. Duro, homem maligno, e ele era maligno em todo o seu trato. Então mostra que a Abigail sofria por esse homem. É isso que eu quero mostrar aqui. A Abigail sofria com esse marido. Ele disse que esse homem é Belial, era um homem de duro trato. Ela está dizendo como era o esposo dela. E ele também é um tolo, né? Porque ele destruir toda a família. Porque a Abigail aqui as coisas se resolvem. Davi, para você saber a história, Davi não mata esse homem, mas o Senhor leva, esse homem vai morrer logo depois. E ele diz: Senhor, muito obrigado. Davi falando: eu não precisei resolver a situação, Deus resolveu por mim. Depois você lê essa história. Então vai mostrar aí uma violência aí de marido com uma esposa. Mas eu digo uma coisa para você: estava falando com o meu filho, ele estava falando: pai, a delegacia da mulher não é só para mulher não, é para homem também, porque tem muito homem apanhando de mulher aí. O quê? Não. Tem mulher que tá lutando com o outro. Tem mulher que está fazendo Muay Thai. Tá tudo certo. Não, eu estou falando sério, irmão. Tem mulher que está batendo forte. Né? Aí, ontem ele pode na delegacia da mulher reclamar da mulher. É que acha vergonhoso, mas essa situação hoje é real, irmãos. Vocês têm o que eu estou falando? É isso sim. Ele só pensa que a mulher que apanha, né? Mas hoje o negócio está difícil, está difícil. Por isso é bom você ter uma esposa temente a Deus e um homem temente ao Senhor, né? Mas a Bíblia está mostrando essa situação aqui, dessa violência de agressão, né? A violência verbal, a violência física, a violência emocional que acontece e que nós precisamos estar atentos a isso. Então esses 4 pontos falam sobre essa violência na história bíblica. Vai mudar. Qual o papel da igreja?
resolveu meu tempinho, tenho 10 minutinhos. Só para falar isso aqui e depois o domingo vem a gente continua. Qual o papel da igreja contra a violência doméstica? Ajudar a família no combate à violência. Você tem que ajudar. Como? Nós vamos orientar. Se é pela lei, vai pela lei, irmãos. Então, nós somos sim, sim, não, não. Nós temos advogados, os advogados estão aí para trabalhar, irmãos. Nós não somos contra o advogado, não. Os advogados são bênçãos. Homens e mulheres que estudaram a lei para poder ajudar a gente. Nós temos que parar com essa mentalidade. Deixa que Deus resolve. Pá! Deixa que Deus resolve. Pá! E ela não está aguentando mais de tanta pancada. Irmã, olha. Aí você chama o focar, chama o pastor. Vamos orar, sim, vamos orar, vamos clamar. Porque tem situações que são espirituais, não é verdade, irmãos? Tem situações que é demônio. É comportamental, sim, mas é a ação espiritual. Nós trabalhamos com essa área. Vamos pedir libertação de Deus. Vamos pedir a libertação do Senhor para essas pessoas, seja homem, seja mulher. Mas se a coisa não der, aí tem uma solução. A Bíblia vai trazer uma solução. Não vou adiantar agora, não. Mas a Bíblia traz resposta para essas coisas. Ajudar as famílias a estarem atentas. Eu preciso estar atento, você precisa estar atento. Porque hoje nossos filhos estão maiores, mas nós precisamos ensinar nossos filhos a ter cuidado dos seus filhos, que são os nossos netos, aos nossos sobrinhos. Porque a gente não pode deixar que situações aconteçam. Nós não estamos falando do abuso sexual, mas essa questão mexe com o psicológico das pessoas. Uma menina, deixa eu falar, está aqui só para os irmãos entenderem, teve um anúncio, teve uma reportagem, um pai, graças a Deus, a minha filha falou comigo. Ela estava na internet, o cara começou a se apresentar a ela, papapá, e ela vem com o vestidinho assim, vem assim, assim, e ela falou, pai, o cara mandou ir assim, aí graças a Deus ela falou. E eles lá pegaram o cara levou um prestava da polícia e foi preso. Mas o que acontece? Acontece que, às vezes, essa situação existe, mas a ameaça verbal, se você falar, se você contar para o teu pai, eu tiro. Se você contar para o teu pai, aí a criança fica. Então nós temos que estar atentos a isso, irmão. Nós queremos famílias sadias, irmão. Amém? Essa violência não está acontecendo lá, mas precisamos estar atentos. A gente vigia. Esse negócio, tudo bem, o mundo faz a maneira dele, nós temos o nosso princípio. Mas como a gente leva os colegas dos nossos filhos para a nossa casa, nós temos que estar atentos. Os pais não estão mais atentos para as coisas que acontecem. Aí, quando vê, é a tristeza. Quando vê, além de estar com aquela agressão, aquela criança, há uma tristeza no coração dos pais. Nós precisamos evitar isso, amém? Estimular a quebra do silêncio. Fala o que está acontecendo, converse com seu filho. Converse com seu esposo, converse com a sua esposa. A palavra de Deus diz que não deixe que o sol se ponha sobre ela. Olha, irmão, você pode ficar até irado, mas não deixe o dia acabar e você vai resolver a situação. Tem pessoa que deixa um dia acabar, 2 dias acabar, uma semana acabar, um mês acabar, daqui a pouco a coisa já está. Olha, não tem mais sexo. Não me toca. Aí começam os problemas. Aí começa a agressão. A violência começa, irmão. A gente tem que falar essas verdades. A Bíblia fala aos casais que vocês não podem, nós casais, que eu sou casado aí, nós não podemos deixar de fazer relação com as nossas esposas caso haja um objetivo espiritual. E eu preciso falar à minha esposa que eu vou entrar na comunhão com Deus, eu preciso de 3 dias, um dia, preciso de uma semana de dedicação ao Senhor, que assim que eu acabar, voltará tudo ao normal. Isso é Bíblia. Porque então vai virar violência. Se você não arrumar a casa, não tem hoje, hein? Isso é violência, irmão. A gente está falando assim, mas o assunto é sério. E aí começa o problema, e esse problema vai aumentar e vai trazer outras situações dentro da família. Porque ele vai sentir-se agredido, e aí daqui a pouco não consegue buscar a Deus, aí o diabo vai aproveitar essa situação. Por isso tem que falar sobre violência. Porque a gente pensa que violência é só pancada no rosto. A violência é muitas coisas
Porque não há troca nessa área. Agora estou falando com os casais, não há troca nessa área. Nós temos que satisfazer, alegrar o coração da nossa esposa. E a esposa tem que alegrar o coração do marido. Esse é o projeto de Deus. Quando eu me caso, eu não me caso para ser feliz, eu caso para fazer a outra pessoa feliz. E quando eu tenho esse objetivo, se eu faço ela feliz, eu vou estar feliz. Então eu caso para dar o bem a ela e não pensar no meu bem, porque começa a ser egoísmo. E começa a ter uma violência nesse egoísmo meu. Eu começo a praticar coisas que não deveria praticar, não sei, principalmente da igreja. Que servimos a um Deus que dá bases da Bíblia, que agora não vai dar tempo, então eu iria adiantar, dá base e mostra como Cristo trata a igreja. E como a igreja deve tratar Cristo. Essa relação de amor, de submissão, que não tem nada a ver com o mundo coloca. Então isso é importante. Amém, igreja? Me dá só mais essa frase aqui, para a gente fechar aqui. Tornar conhecidas famílias, leis que protejam a criança, o adolescente, a mulher e o idoso. Oferecer ajuda terapêutica e outros tipos de apoio à vítima da violência familiar. Os irmãos que vão estar domingo que vem vão ver outros detalhes dessa palavra. Não precisa passar, não, pode fechar. Vou respeitar o horário. Porque como é estudo e eu posso parar, se fosse uma palavra que eu estou aqui na ação do Espírito Santo direta, eu não vou parar até e falar, mas é estudo. Hoje eu fiz um estudo, eu falei com os irmãos que eu fazer isso hoje. Mas eu creio que isso vai despertar os irmãos e as irmãs a terem esse cuidado. É por isso que a Bíblia fala, jovens, que nós devemos procurar uma moça que seja cristã. Ah, pastor, eu não posso casar com uma pessoa que não é cristã? Pode. Está na Bíblia que você não pode. A Bíblia aconselha. Deus fala, olha aqui, o povo do arraial, busca dentro do arraial. Ele deixa o exemplo para Abraão. Falou, vai buscar alguém do arraial. Meu filho não pode casar com uma das moças aqui. Porque ela não teme ao Senhor. E ela não temendo ao Senhor, ela vai trazer costumes que o meu filho não tem. Vai tirar o temor de Deus do coração do meu filho. Isso é perigoso. Então traz uma pessoa, porque mesmo quando nós estamos no erro, porque você saiba de uma coisa, nós erramos, amém, igreja? Porque quem falar que não erra é mentiroso. Claro que o nosso erro não é o erro hoje, aquele erro, não, cabeludo, não. É erro porque nós somos pecadores. Mas porque temos a palavra de Deus, nós lembramos do Senhor e a gente fala, opa, estava me desviando, você vai forçando lá. Aí a palavra de Deus vai te orientando e você vai ajustando. E é mais fácil você falar com alguém que conhece Deus. Você vai falar assim, amor, não é por aí, nós estamos fugindo da presença do Senhor, está reparando? E ela tem temor do Senhor. Eu falei, é mesmo, nós estamos no caminho errado. Vamos orar aqui, vamos acertar a nossa vida. Se a pessoa endureceu o coração como Nabal, aí eu digo que o coração endurecido é perigoso, porque um homem com o coração endurecido é capaz de fazer qualquer coisa. Endurecido é coração não sensível. A palavra de Deus diz assim, eu vou transformar esse coração duro, de pedra, num coração sensível à minha presença. Nós temos que ter coração sensível na presença de Deus. Isso é ser cristão, é seguir a Jesus. Não é ter tido de uma membresia, nós somos servos do Senhor. E seguimos a sua palavra. Há luta assim, porque o próprio Senhor diz que esse caminho seguido, que nós seguimos, é um caminho estreito e difícil, mas no final nos leva à salvação. Nos leva à resposta de prosperidade. Essa salvação, e se você pegar a palavra salvação, o significado dela, não está relacionado só a céu, não. A salvação tem muita significado aqui para nós vivemos aqui. Estamos na terra ainda, vivendo esse corpo. Tem de bênção, de prosperidade, de felicidade, de resposta, de mudança de história. Então, se você passa por alguma luta, ou se algum familiar seu está passando, você deve orar sim. Mas você também deve orientar. Orientá-lo porque o Senhor, Ele veio ajudar os cativos, a libertar os cativos. Isso é cativeiro. O cativeiro da alma traz estresse. E no estresse, a pessoa pode estar em depressão. E na depressão, se ele não tiver Jesus, uma depressão profunda, ele pode ir à morte. Pode querer não viver mais. Aí o diabo conseguiu o que ele queria. Levou a pessoa para o inferno. O inferno não é para os homens. Foi feito para os homens. O inferno foi feito para ele, para o diabo, para os seus anjos. Mas infelizmente,
Os homens, por não aceitarem os princípios de Deus, perdem as oportunidades. Mas nós somos o povo do Senhor. Amém, igreja? Amém. A nossa família declara: a minha família é uma bênção. Fala isso. Eu estarei com olhos de águia sobre a minha família. Irmãos, Deus vai te dar visão de Deus, discernimento, para você perceber o que está acontecendo, para que o mal não venha influenciar. Hoje, deixa eu fechar a palavra aqui. Hoje muitas famílias estão sendo destruídas por causa de palavras, por causa dos sentimentos que estão sendo quebrados dentro do lar, porque não se faz um carinho, porque o filho não abraça. Só fala que o traficante, antigamente, quando eu estava mais jovem, né, falava: se você não cuidar do seu filho, o traficante vai adotar. Não falava isso lá no passado? Não mudou muito isso não, mas a gente tem que tomar cuidado com certas coisas. Por isso eu digo: abraça a sua família, dê beijo à sua família, né? Se você é meio desajeitado para abraçar, abraça desajeitado. Abraça desajeitado. Tem calma. Olha, meu filho é uma fé. Então você é meio... O normal é você abraçar para teu filho. Mas se você, por causa de seu pai, meu pai nunca me abraçou. Ele veio com esse sentimento: meu pai nunca me abraçou, pastor. Eu vi isso no seminário, o cara falou. Eu falei: então abraça desajeitado. Abraça, encosta no corpo do teu filho. Deixa você sentir. Então, porque aí isso vai vigiando, vai cuidando da nossa família e vai deixando Jesus ser Senhor da nossa casa, vem? Deus abençoe. Dá uma salva de palmas para Jesus.